Bom, gente, vamos lá. São 8h10. Bom dia. Giz. Bom, bom dia. Falei um pouquinho, no final da última aula sobre a questão do nazismo, acho que é uma coisa que eu queria deixar desde o princípio, acho que é importante mencionar, a gente ter consciência enfim, de quem foi pessoalmente o Heidegger, mas, enfim, pelas razões também que eu na própria terça comentei, ele tem um impacto muito grande, então, mesmo que nós não tenhamos a intenção, eu acho que isso no fim das contas é uma decisão pessoal, de levar tão a sério a obra por conta da pessoa, no mínimo é importante conhecer essa obra para entender o panorama filosófico posterior. Bom, no nosso programa, eu não sei se está faltando alguma coisa específica, no final da última aula, parece que eu não me lembro, assisti algum pouco. Acho que não, no nosso programa eu coloquei, eu previ para essas duas, para hoje e a próxima aula, introdução à filosofia de Heidegger e introdução à CLT. Na verdade, preparando a aula e pensando no conteúdo, vão ser duas aulas de introdução à filosofia de Heidegger em CLT, porque, na verdade, acho que são duas aulas que talvez sejam necessárias para isso, e a introdução à filosofia dele, de qualquer modo, passa por CLT. Talvez a gente consiga falar um pouquinho, talvez dê tempo de falar um pouquinho sobre o segundo Heidegger, mas isso é uma coisa que também ao longo da disciplina a gente vai falando. Acho que o mais importante é a gente tentar entender o caminho dele até CLT, ou seja, a problemática que foi se desenvolvendo, a problemática que ele encontra filosófica, e como é que ele vai desenvolvendo, vai elaborando uma certa solução, um certo modo de encaminhar os problemas filosóficos que, enfim, ele encontrava. Então, bom, é importante dizer primeiro, o Heidegger nasceu em 1889, numa cidadezinha bem pequena do sul da Alemanha, chamada Meschkirch, uma cidade católica. O pai dele era sacristão, então ele tem uma criação bastante religiosa, dentro do catolicismo, que é predominante no sul da Alemanha, o norte predomina o protestantismo. E ele fez uma parte da formação dele, o ginásio, enfim, correspondente à educação básica, vamos dizer, Fundamental 2, ensino médio, graças ao financiamento de uma instituição religiosa. Depois ele foi fazer teologia, pensando na possibilidade de ser padre, então, de 1889, vai até 1910, mais ou menos, por aí, 10, 11, portanto, com 21, 22 anos, até aí, ele está muito direcionado para a teologia. Mas aí ele desiste da teologia, vai para a filosofia. De todo modo, a tese de habilitação dele, de 1916, vai ser sobre um filósofo medieval, um filósofo cristão medieval, dos escotos. Então tem um panorama aí de fundo, vamos voltar isso daqui a pouco, que é um dos elementos importantes para a gente levar em conta, num certo quadro de referências que são fundamentais para entender o pensamento dele. Então, fala. No final do que você está falando, mas em 16 ele não lutou a Primeira Guerra. Ele participou da Primeira Guerra numa função mais burocrática, não me lembro exatamente, não sei se correspondente, agora eu não vou de cabeça lembrar, mas ele tinha uma função, ele participou, ele tinha uma determinada função, inclusive, acho que durante a guerra, a experiência da guerra é um dos fatores que leva ele a abandonar a religião, e adotar uma postura mais, digamos, agnóstica, Ele nunca se tornou ateu, Ele fala, num certo ponto, um ateísmo metodológico, no sentido
filosofia não deve... isso é uma expressão que ele usa num texto de 1922, né? Um pouco no sentido de que a filosofia não deve se pautar, né, por nenhuma concepção de Deus. Mas a gente pode também pensar, né, não sei se eu comentei isso, eu sempre falo quando eu estou dando disciplina, essas disciplinas que de horário de manhã e de noite, às vezes eu falei uma coisa, não lembro se foi de manhã ou de noite, né? Mas acho que eu mencionei nas duas turmas talvez, né? O Gadamer tem um texto num livro que se chama Hegel, Husserl, Heidegger, um texto que chama Ser, Deus, Espírito, Ser Deus, não me lembro exatamente, assim, mas são 3 palavrinhas, assim, uma é ser, a outra é Deus, né? Em que ele sugere um pouco que a questão do ser, né, é a questão, em última instância, de Deus, né, enquanto questão, né, e justamente vamos dizer, do ponto de vista dessa questão, o que é o ateísmo metodológico? É pensar essa questão sem partir de nenhuma concepção, né, e sem tentar encontrar uma definição ao modo da metafísica tradicional, né, que isso comecei a falar na última aula, né, o Heidegger vê um equívoco de fundo que perpassa a filosofia ocidental, desde Platão até Nietzsche, que consiste, né, em grande medida na pretensão de definir, né, com algum conceito fixo, né, de fixar um sentido do ser, um significado do ser. Então, de certo modo, pensar a questão sem essa intenção fixadora seria um modo de estar, vamos dizer, pensar Deus, só que sem qualquer pretensão de definir, né? Na verdade, o conceito fica extremamente amplo, né? Mas, enfim, então, esse plano de fundo ele é importante, né? Inclusive na década de 10, né? Entre 15 e 16, ele tinha um projeto, vamos dizer, visava chegar, tinha como no horizonte a ideia de fazer uma fenomenologia da experiência religiosa, da vida religiosa. Ele veio a escrever um livro, em 1921, que se chama Fenomenologia da Vida Religiosa. Mas acaba sendo algo já um pouco diferente desse projeto. Quer dizer, é como se ele tivesse visando a grande obra, né, que no final vai ser Ser e Tempo, tinha um pouco essa ideia. Então ele estuda vários autores cristãos, né, estuda Agostinho, que é uma influência importante também, né, então tem um horizonte aí que passa um pouco pela filosofia medieval, né, que ele estudou por tese, pela mística medieval, e tem um caminho que vai de Agostinho a Heidegger, passando por Lutero e Kierkegaard, que é bem importante, né, que explica, inclusive, em alguma medida, quer dizer, ajuda a entender alguns conceitos-chave, como o próprio conceito, a maneira como ele entende a existência, a maneira como ele entende a angústia, né, isso tem uma influência grande do Kierkegaard, né, portanto, dessa tradição cristã que está aí no pano de fundo, né, que está nesse primeiro momento. Porém, à medida que ele já está na universidade estudando filosofia, né, e depois vai ser assistente do Husserl, né, e depois começa a lecionar em Marburg, enfim, ele vai se haver com as duas grandes correntes da época, né, que são a fenomenologia e o neocantismo. Né. O neocantismo ele tem uma força muito grande, eu falei um pouquinho sobre isso na última aula, né, ele tem uma força muito grande no ambiente acadêmico. Né. Enfim, né, eu vou agora falar um pouco mais sobre isso. E a fenomenologia também, o Husserl começa, né, a ter diversos, né, tem um círculo influente, diversos discípulos, digamos assim, né, fenomenólogos, entre eles, né, o Heidegger, né, o Kanai, a Edith Stein, o Max Scheler, tem todo um conjunto aí de nomes, né, associados a essa primeira fase da fenomenologia. Então são duas referências já internas, né, digamos assim, ao ambiente universitário que ele encontra. Né? Então tem esse pano de fundo cristão e aí
essa influência. E talvez, né, de um ponto de vista, digamos, mais formal, metodológico, etc., o modo como ele, digamos, começa a pensar e encaminhar as questões propriamente filosóficas, começa a trabalhar filosoficamente, é muito marcado por essa influência inicial dentro da academia do Russell. Então, é importante tentar entender, né, um pouco esse caminho. Se quiser deixar ali, vai ficar mais fácil para o pessoal. Então, vejam, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco... por isso que eu já imagino que 2 aulas são mesmo. Vou tentar fazer uma coisa um pouco selvagem, começando por, né, fazer um panorama assim, para tentar entender, né, tanto o Russell como o neocantismo a partir da problemática da filosofia moderna. Então, mas assim, de uma maneira muito rápida, né, a gente sabe, né, que a filosofia, quem é considerado o fundador, né, o pai da filosofia moderna? Descartes. Né? Então, o que caracteriza a filosofia de Descartes e por que ele é considerado, né, por que ele tem essa, né, atribuído a ele esse papel, né, de inaugurador da filosofia moderna? Junto com Aristóteles, coloca a dúvida cética. Sim, bom, a gente tem, entre Aristóteles ele tem a filosofia medieval também, né? Ele não parte mais de Deus como premissa? Não parte de Deus como premissa, né, embora Deus apareça logo em seguida, né, da premissa, mas tem uma noção que é particularmente característica, associada à filosofia moderna, da qual Descartes é considerado também o pai, o fundador, que é a subjetividade. Né? Quer dizer, tem em certo sentido, uma nova noção, né, de subjetividade, um novo lugar, um novo papel atribuído à sociedade, à subjetividade, que tem a ver com isso que você mencionava. Né? O argumento de Descartes, nas meditações metafísicas, né, que são certamente, né, o texto mais famoso, junto com o discurso do método, né, mais lido, mais, enfim, comentado, né, mais ilustrativo, talvez, desse papel que o Descartes tem como inaugurador, né, da filosofia moderna. Qual que é o argumento dele ali, basicamente? O famoso argumento do Descartes. O argumento do cogito. Né? O que é o argumento do cogito? Basicamente, sim. Né? Qual é o caminho, muito resumidamente, que ele faz para chegar ao cogito? Ele levanta uma série. Ele chega no código, é o único lugar que ele não pode duvidar, então é um fundamento para uma nova, para todo o conhecimento que vem depois. Isso. É bom. Ele vai duvidando de tudo, né, basicamente, quer dizer, a chamada dúvida metódica, né, como se ele pegasse o argumento cético e tentasse levar às últimas consequências. Né? Bom, então os sentidos podem estar me enganando, então, pode ser que o que eu estou vendo à minha volta, né, não seja realmente verdadeiro, eu posso estar sonhando, né? Ou pode haver um gênio maligno em vez de um Deus bondoso que organizou as coisas para me enganar. Né? Toda aquela sequência de argumentos, né, que ele desenvolve para chegar num determinado momento e falar, bom, mas tudo isso, né, todo esse percurso pensante, todas essas reflexões, todas essas dúvidas se dão como um processo de justamente raciocinar, duvidar, pensar. Né? Então, na base disso tudo, né, ele está ali pensando. Então, isso, pelo menos, é certo. Disso ele não pode duvidar. Né? Então, ele vai chegar à conclusão, né, cogito ergo sum, né, penso, logo existo. Que, a rigor, né, esse argumento ele não é inventado pelo Descartes. Né? Esse argumento já aparece em Agostinho, ele aparece em outros autores medievais, né? Sempre num contexto de diálogo, né, de disputa com o ceticismo. Né? Porque vejam, né, tal história. Quando os historiadores, né,
estabelecem grandes marcos, assim, seja na filosofia, seja na história em geral, né, ou em qualquer âmbito que for, esses marcos sempre têm algo de arbitrário e, portanto, relativo, né? Elege-se ali um momento que seria a ruptura, e claro, a gente tenta entender por quê, né? Qual a importância do Descartes, por que atribuiu esse papel para ele. Mas ele está em diálogo, evidentemente, com a filosofia anterior, né? E ele está pensando a partir de uma problemática que ele recebe da filosofia anterior e que ele enfrenta também, em alguma medida, com o vocabulário da filosofia anterior, ainda que ele esteja criando coisas novas, né? E apontando novas direções, encaminhando de maneira nova os problemas, né? E assim por diante. Mas, enfim. Então ele chega à conclusão de que, penso logo isso, ou seja, eu existo. Né? Então vamos dizer, o que a gente poderia chamar de subjetividade, o polo subjetivo, né, do conhecimento, o eu, está garantido, digamos assim. Né? Ele mudou de tudo, do mundo, de Deus, que pode ser bom ali, que pode existir, pode não existir. Né? Ele chega à conclusão de que o eu existe. Portanto, o sujeito, a subjetividade está posta. Está posta como a única certeza nesse momento. Né? Então ele chega, essa é a única certeza e, portanto, aquilo que serve de certeza primeira, a partir da qual ele pode, então, tentar chegar a outras certezas. Era isso que, vamos dizer, ele quer, na discussão com o ceticismo, encontrar essa certeza primeira. E o ceticismo, ele serve, né, como um caminho metodológico, digamos assim, essa radicalização do ceticismo enquanto dúvida metódica, serve justamente para esse movimento, para tentar testar tudo e chegar naquilo que seria a certeza primeira. Bom, então, uma vez que está dada essa certeza, ele precisa então agora ver se ela permite voltar para aquelas outras coisas, né, das coisas que estava duvidando. Fala, bom, então agora que eu estou seguro de que eu existo, eu vou me perguntar de novo, será que essas coisas à minha volta existem mesmo? Será que as coisas que eu penso, que eu estava pensando antes, são reais ou não? E aí qual que é a segunda certeza? De que eu sou substância pensante. Bom, vamos dizer, essa, né, ele vai definir, né, o eu como substância pensante. Porque vejam, né, isso é interessante, né? Se a gente fosse, bom, Agostinho vai para um lado, né, o argumento já foi usado. Se nós, dependendo de como nós interpretamos isso aqui, né, bom, tenho certeza de que estou pensando, logo existo. Se isso for, né, uma dedução, como num filme de suspense, né? Eu vejo algo que me leva a pensar, bom, então o culpado é aquele. Ele poderia perfeitamente dizer, se eu penso, então a existência está dada. Que é, de certo modo, né, uma contraposição, uma inversão que o Heidegger vai fazer, porque ele vai fazer sou, logo penso. Né? Ele inverte. Porque, uma vez que eu existo, por que eu devo interpretar essa existência como coisa pensante, substância pensante? Né? Em alguma medida, talvez, ao definir o eu como substância pensante, ele já tenha em vista outras substâncias, né? Portanto, tem vamos dizer, algum truque aí, algum pressuposto que não foi propriamente demonstrado. Então é interessante, né, você já apontar, porque de fato há um passo aqui, né? Isso não decorre disso, necessariamente. Então, quando ele fala em substância pensante, você já tem um passo adicional. Mas, a partir dessa substância pensante, o que ele consegue? Ele precisa provar a existência do mundo material que ele tinha colocado em dúvida. Como é que ele vai chegar a isso?
O que vai garantir a realidade do mundo material? Ele não deduz Deus? Isso. Ele, basicamente, né, estou fazendo uma grande caricatura, né, para explicar muito rapidamente, mas da existência do eu, que está garantida, né, a partir daí ele vai pensar o seguinte: bom, nós temos uma ideia de Deus na mente, né, de um ser infinito, perfeito, absolutamente bom, onisciente, coisas, vamos dizer assim, propriedades, né, um conceito de um ser com propriedades que não estão dadas comigo, né, que não são minhas, que não são do sujeito. Ele fala, bom, de onde pode ter vindo essa ideia? Assim, né? Essa ideia só pode ter vindo, só pode ter sido colocada na minha mente por Deus. Então, ele vai para... Vou colocar um pouco mais aqui. Né? Ele vai do eu para Deus, e aí vai explorar a noção, né, o conceito Deus, que isso indica para a gente, né, quer dizer, isso é uma outra característica. Por exemplo, bom, está aqui, é uma ideia inata, né, então você tem aí uma noção de ideias que são inatas, que nasceriam conosco, né? E se, então, esse conceito, e vejam, né, esse tipo de reflexão é um tipo de reflexão que é muito próprio, muito comum, né, típico da filosofia medieval. Pensar, né, nesse âmbito de ideias, o conceito de Deus, né, escutar a respeito, né, desse conceito, né, a teologia, sobretudo, né, a teologia medieval, opera muito nesse registro. Então, se esse conceito procede, né, e como só pode ter, né, então ele deduz, né, da substância pensante Deus, que seria a substância divina ou infinita, né? E se Deus, então, né, se esse conceito, se essa ideia é válida, ele não é um gênio maligno. E, portanto, ele não nos enganaria e, portanto, o mundo existe. Como um terceiro tipo de substância, né, que é a substância corpórea ou extensa, né? A gente vai ver, o Heidegger tem um diálogo, né, no capítulo sobre o espaço, que a gente não vai se aprofundar, né, mas isso não é exatamente sobre essa maneira de compreender o mundo, a partir da noção de extensão. Nesse esquema, né, então, constituído, né, com três, e vejam, então nós temos aí uma concepção ontológica, né, uma ontologia triádica, né, são três substâncias, três tipos de ser, três modos de ser diferentes. Claro que uma dificuldade grande vai ser explicar como é que uma substância age sobre a outra, como é que a alma consegue produzir ações no mundo, né? É a glândula. Então, aí vai aparecer a ideia da glândula pineal, né, para resolver esse problema, porque colocado desse modo, né, vejam, ao mesmo tempo que ele está solucionando algumas coisas, né, ele precisa, ele também está criando outros problemas, né, que ele vai ter que resolver. Mas o que fica claro é, aqui está a primeira certeza, quer dizer, a base, o ponto de partida, né, aquilo que dá sustentação e solidez para todo tipo de conhecimento está aqui, né? Então é a partir da razão, né, que nós conhecemos o mundo. As ideias claras e distintas, né, que nos permitem organizar então as relações entre as substâncias extensas no mundo, né, entre os corpos, então vejam, né, os sentidos que ele tinha colocado lá, em dúvida lá no começo, eles têm um papel claramente secundário.
no conhecimento. Certo? É a partir da razão, por isso que no discurso do método, né, o que ele vai buscar? Né, justamente as ideias claras e distintas, né, e regras que dizem respeito, né, fundamentalmente a como opera o nosso pensamento racional para que ele consiga conhecer o mundo. Então, primeiro, né, eu preciso, digamos, colocar as ideias em ordem para daí eu ir para o mundo, né, e organizar as informações que os sentidos fornecem. Mas o ponto de partida está lá. Essa é a grande diferença em relação, então vamos dizer, né, o Descartes, e veja, muito disso está vindo da própria filosofia medieval ainda, né? Mas, como um de vocês falou, né, ele não partiu de Deus, né? Ele está partindo da subjetividade. Então, essa é a virada fundamental que faz com que ele seja considerado, né, o inaugurador da filosofia moderna. Porque, digamos, né, na filosofia medieval, Deus ainda é, digamos, a primeira certeza, o número 1, né, enfim, é o mais importante. Aqui ele colocou o sujeito primeiro. Né? Então, o sujeito adquire um papel fundante, né, no âmbito de todo conhecimento. E todos os autores da época, ao mesmo tempo, né? Quer dizer, então tem essa problemática, toda essa discussão metafísica, né, herdada da tradição medieval, mas tem a necessidade, que é o que está, né, de certo modo, fazendo com que as placas tectônicas se movam, para usar uma metáfora, né? Que é a evolução da ciência. Né? A grande evolução, né? O progresso da ciência moderna que está acontecendo. Está todo mundo vendo aquilo acontecer. E esse conhecimento muito forte e que vai sendo comprovado, né? E que vai obtendo resultados concretos e assim por diante, se choca, né, com muito, né, do que era considerado verdadeiro nessa mesma metafísica medieval. Então, tem que haver uma adaptação, digamos assim, né, da compreensão metafísica do homem, da relação do homem com o mundo, etc., etc., que também dê conta desse novo tipo de conhecimento. Então, ao mesmo tempo que tem, né, vamos dizer, tudo isso daqui, evidentemente, né, é uma metafísica, né, só que você tem, ao mesmo tempo, uma ciência cujos progressos, né, quer dizer, cujas descobertas e progressos se dão, em grande medida, pelos sentidos. Né? Então, o Descartes está validando por um outro caminho, mas ele precisa dar conta disso. Só que, de outro lado, talvez, né, mais próximos da ciência do que da metafísica, tem qualquer outra grande corrente, né, da filosofia moderna, contraposta à metafísica racionalista, né, de origem metafísica, que está ali no Descartes. O empirismo. Né? Então você tem, de outro lado, né, o empirismo, que vai explicar essa mesma relação, né, e o mundo, a gente também poderia colocar em termos de sujeito, né, e objeto, nessa direção, né, colocando os sentidos antes, né, daquilo que nós vamos mentalmente, né, e racionalmente organizar em termos de hipóteses, teorias, etc., para interpretar isso que vem dos sentidos. Mas ele se contrapõe, por exemplo, né, isso é muito claro no Locke, né, à noção de ideias inatas. Né, o Locke formula aquela ideia da tábula rasa. Né, ou seja, a nossa mente ela seria vazia. Tudo
todo o conteúdo mental viria da experiência por meio dos sentidos. Então, aí já se cria, né, uma contraposição muito forte, muito embora, né, se a gente pega, né, os empiristas, né, já, sei lá, Francis Bacon, depois Locke, o próprio Berkeley, né, eles também, ainda que a concepção aqui embaixo seja diversa, né, a questão sobre o que torna isso possível, essa correspondência, né, entre, então vamos dizer, entra pelos sentidos, a gente organiza, e como é que isso bate, né, com a realidade? A questão de Deus também aparece. Então, num primeiro momento, essa contraposição entre racionalismo e empirismo diz respeito, fundamentalmente, né, ao modo de pensar essa relação. O Descartes precisa vir para cá de maneira mais decisiva, quer dizer, logo no começo, né, Deus tem uma função talvez mais importante, justamente porque ele precisa explicar esse caminho, né? Mas aqui também, então, toda essa discussão, né, entre racionalismo e empirismo, ela é, em grande medida, uma discussão metafísica. Quem vai, de fato, romper com a metafísica é um filósofo empirista, né? Mas não são todos que, por exemplo, recusam a ideia de Deus para explicar o conhecimento, né? Quem que é esse filósofo? Hume. O Hume, sim, né? Ele vai dentro da tradição empirista, né? Então, agora pensando especificamente no Hume, conservar essa ideia, quer dizer, o que ele chama de impressões sensíveis, né? Ou seja, aquilo que os sentidos imprimem em nós, né? A noção de impressão, né? Um pouco isso, de maneira muito mais viva, né? A argumentação dele passa por aí. É o que nos leva a produzir conhecimento por meio de associações, né? Então, que nós fazemos entre essas várias informações, né? Então nós vamos processar essas informações para produzir conhecimento. Porém, então, né, vamos dizer, as informações entram, nós produzimos o conhecimento, né, quer dizer, as nossas teorias, né, fazemos ciência, etc. Mas, ao contrário de todos os anteriores, quando ele se pergunta o que garante, né, o que sustenta essa relação, a resposta dele é diferente, né, das respostas dele. Qual que é a resposta dele para essa questão? O que sustenta, o que garante a validade do conhecimento? Qual é a resposta dele? A experiência é a base do conhecimento, mas que haja conhecimento, que o ser humano seja capaz, a partir disso, de produzir teorias, etc., e essas teorias corresponderem ao mundo, aparentemente, né? O que sustenta isso em termos últimos, assim, que dá o caráter de certeza absoluta do conhecimento? Nada. Né? A resposta é não sei. Aí entra o elemento cético. Então, aqui não tem mais Deus. Deus pode ser objeto de crença, etc., mas não tem mais Deus aqui. Então, o Hume, sim, vai, né, ele pretende, né, acabar com a metafísica. Ele fala, deveríamos lançar os livros de metafísica ao fogo. Tal é a radicalidade da crítica que ele faz à metafísica. Tudo bem? Então vejam, toda essa discussão que estava presente no Descartes, que estava presente no Leibniz e no Spinoza, né, que estão desse lado, porque aí nós temos o racionalismo, né? Essa era a oposição que estava em jogo. Né? Então, Descartes, Spinoza e Leibniz, né? São os três nomes, né, que a gente costuma associar ao racionalismo. E o empirismo
os principais nomes seriam, né, o Locke, o Berkeley e o Hume. Mas, né, o que eu estou hoje enfatizando aqui é que o Hume ele se destaca tanto deles como deles, né? Porque até aqui a questão era muito mais assim, o que é mais importante? A razão ou os sentidos? Né? Mas para responder a pergunta da correspondência entre mente e mundo, todo mundo acabava recorrendo a Deus. Ou a ideia de intelecto divino, né? Que era uma ideia presente, né? na metafísica da época. Que permite pensar, né? Isso é uma coisa que me ocorreu pensando a aula de hoje, né? Porque geralmente a gente apresenta, né? Se a gente pega, né, os manuais, assim, a gente chega para chegar no Kant, a gente fala assim, tem o racionalismo e o empirismo. E o Kant, né, é visto como aquele que supera essa contraposição, né? Que consegue de alguma maneira pensar uma terceira via, né? Encontrar um outro caminho para superar essa contraposição. Mas se fosse uma mera questão de resolver, o que é mais importante, razão ou sentidos, né? O Kant não tinha feito aquele esforço todo para escrever a Crítica à Razão Pura, né? O maior problema, vamos dizer, a grande oposição, e o Kant de fato coloca sempre nesses termos, não é tanto entre racionalismo e empirismo. É muito mais entre dogmatismo e ceticismo. O perigo está aqui, né? O perigo é o ceticismo. E é assim que o Kant se refere sempre à história da filosofia. Então você tem os dogmáticos e os céticos numa permanente disputa. Se a gente quiser, isso começa lá atrás, né? Os pré-socráticos com alguma explicação da realidade. Vem os sofistas e falam, não, né, a gente não tem acesso à verdade. Não dá para acreditar em nada disso do que eles estão dizendo. Não, a primeira versão do relativismo, do ceticismo. Então, e depois, né, isso continua, aí você vai ter o ceticismo pirrônico, né, enfim. Então você tem, né, um permanente embate entre dogmatismo e ceticismo. Mas você também tem dogmatismo e metafísica nos empiristas, né? Então, por isso que o Hume é aquela figura tão importante que o Kant, né, nos prolegômenos, vai dizer que acordou ele do sono dogmático. O Kant estava fazendo metafísica, como todo mundo fazia até então, né? Ele estava pensando naquele âmbito e operando com noções como Deus e alma, ainda que não como substâncias, né? Mas aí, veja, são discussões internas, né? Ele está operando no mesmo registro. Ele vinha, né, especificamente, né, porque desses nomes, né, a gente tem o Descartes na França, o Spinoza na Holanda, o Leibniz na Alemanha, o Leibniz via Wolff, que era, vamos dizer, um discípulo do Leibniz, digamos assim, né, alguém que sistematizou a filosofia do Leibniz. Ele, né, não ele pessoalmente, né, mas os manuais de filosofia, os cursos de filosofia, né, a maneira como eles eram estudados era muito influenciada pelo Wolff. Então o Kant ele vem dessa tradição aqui, né, mas também tem, né, conhecimento dessa tradição que também opera na metafísica. Então ele discute em vários momentos com Locke, por exemplo, com Berkeley, né, a seção, a refutação do idealismo que ele introduz na segunda edição da Crítica à Razão Pura, um diálogo sobretudo com Berkeley. Então ele está em diálogo com essa turma toda, né, e digamos, então ele está pensando filosoficamente, ele está fazendo filosofia como metafísica, ele está fazendo metafísica, digamos, ele está pensando metafisicamente. Por isso que o Hume é quem muda tudo. Porque quando o Kant lê o Hume está dizendo o seguinte, né? Qualquer objeto, entre aspas, né, que não tenha a chancela, né, a confirmação, a contrapartida empírica, né, dos sentidos, não pode ser considerado um conhecimento verdadeiro, não pode ser levado a sério no âmbito do conhecimento.
Então, aí sim a gente tem, né, um empirismo muito mais radical, com implicações céticas no que diz respeito àquelas questões que eram as questões fundamentais, que eram as questões que permitiriam responder, né, digamos assim, de maneira definitiva, né, certeza absoluta, etc, etc. Então, não tem certeza absoluta. Que é vamos dizer, com isso, digamos, o Hume ele já está adotando uma posição que é uma posição até hoje muito forte, né, na ciência em geral, né, do ponto de vista né, essa separação entre conhecimento científico e metafísica se tornou consensual, né, quase um lugar comum, digamos assim. E não era. Então, só que por que isso preocupa tanto Kant? Claro, primeiro, antes de mais nada, porque se, né, a gente adota esse ceticismo, o conhecimento deixa de ter um fundamento seguro. Então, qual que era o problema do Hume? O problema da indução. Vocês lembram? Que não é possível conhecer as causas primeiras. Isso, as causas primeiras, né? Porque as causas primeiras envolveriam, né? Claro, se a gente está pensando em causas do mundo, né? Causa e efeito, se a gente retrocede, não dá para chegar numa causa primeira e falar, ó, tá ali, primeiro motor, seja lá o que for Deus, né? Criação, não dá. A gente não sabe. Mas além disso, o que a gente faz por meio da indução? O que é o método indutivo? Você cria uma expectativa sobre o futuro. Isso. Você, a partir de várias ocorrências, né, de uma mesmo fenômeno, várias ocorrências idênticas, a gente faz uma generalização, a gente estabelece leis gerais. Tá? Que é o caso das leis da física, por exemplo. Só que a própria experiência mostra que, em vários casos, a gente fez leis gerais e aí, eventualmente, um caso, depois de 1000 que aconteceram de um jeito, um caso que aconteça diferente invalida as leis gerais. E como nós não temos conhecimento do futuro, a gente não pode ter certeza absoluta de que não vai surgir um caso que contrarie a lei geral. Então, né, eu sempre brinco com esse exemplo, né? A gente fala que todos os seres humanos são mortais. Serve de exemplo. Talvez esteja entre nós o primeiro ser humano imortal. É claro que nenhum de nós acredita nisso, né? Nós não acreditamos, mas veja, aí é crença, né? Que é outra noção importante. Nós temos crenças. Crenças que decorrem de hábitos. São duas palavras-chave aqui, né? Então nós temos, a partir daqui, isso é o que? É um hábito. Né? Esse hábito produz crenças em nós. Crenças que podem muito bem estar certas. Mas não há como assegurar que elas sejam verdades absolutas. Porque a noção de verdade absoluta, né, suporia um conhecimento do tipo Deus. Para eu garantir que sempre foi assim e sempre será assim. É um conhecimento metafísico. Percebe? Então, o que ele, no fundo, né, ele não está, né, em nenhum momento o livro está dizendo, olha, amanhã as coisas vão mudar e o Sol vai, de fato, começar a girar em torno da Terra, ou qualquer coisa do tipo, né? Se a gente tentar sair voando, vai conseguir. Não, ele também acredita que as leis da física vão continuar sendo observadas. Mas esse passo de afirmar que são verdades absolutas nos conduziria de volta à metafísica. E aí a gente estaria fazendo afirmações que a gente não pode fazer, porque elas estão além da nossa capacidade cognitiva, né? Você tem aí uma noção de limitação, né, no conhecimento humano. Bom, isso incomoda, né, ao Kant, porque ele, né, não se conforma de que, né, a ciência, né, e as leis da física, sobretudo, né, a física de Newton, que é o grande modelo científico da época,
não seja um conhecimento verdadeiro. Isso explica o que Kant vai fazer na crítica da razão pura, que é tentar dar ao conhecimento científico como esse da física um fundamento absolutamente seguro, sem precisar recorrer a Deus. Né? E aí, para isso, toda aquela engenharia conceitual, né, digamos assim, em que ele vai tentar fazer com que a experiência possa ser pensada como submetida às regras do entendimento, de tal maneira que, para toda experiência possível, tal como a experiência se dá para o ser humano, sempre valerão as categorias do entendimento, né, as regras produzidas em função dessa articulação das categorias com as intuições, ou seja, aquilo que o Riemann chamava de impressões sensíveis dos sentidos, né? Mas, talvez, e o próprio Kant fala isso, né, essa nem é a maior preocupação dele. Claro que isso é uma questão que dá pano para manga, né? Porque muitos kantianos, né, e o Kant, e mesmo, enfim, atualizadores, né, pessoas que se inspiram, veem o grande mérito do Kant, digamos assim, no âmbito justamente da filosofia da ciência, da fundamentação do conhecimento. Os próprios, mesmo os neokantianos, né, sobretudo os neokantianos de Marburg, né, o Cohen, o Cassirer, o Nato, né, eles vão tentar reabilitar parte do sistema kantiano para pensar a ciência. Né? Mas o Kant muitas vezes fala que a grande preocupação dele, o grande perigo que o Hume representava, era porque se já no âmbito do conhecimento há esse relativismo, isso valeria com tanto mais razão para o âmbito da moral. Né? Então, o Kant estabelece uma solução, não poderia dizer isso, né? Como eu disse, né? Tá um pouco polêmico, mas o Kant monta toda essa engenharia para sustentar, para mostrar como o conhecimento teórico pode ser considerado verdadeiro, sim, né? E seguro, etc., para poder fazer o mesmo aqui. Analogamente, pensar como é que nós podemos agir no mundo segundo princípios que não são que não estão na natureza determinando de fora o nosso comportamento, como instintos, impulsos, etc. Porque se nós formos apenas determinados pela natureza, que é uma decorrência, pelo modo como Kant vê a coisa, uma decorrência inevitável de uma posição empirista cética, né? Nós não poderíamos falar em certo e errado. Não tem como deduzir um certo e um errado da natureza. Da natureza, inclusive, que nós estudamos e conhecemos através da física. Então ele precisa, né, vamos dizer, fazer um movimento análogo, porém, para fazer esse movimento análogo, vejam, ele está dizendo o seguinte, né? Aqui eu tenho certas leis, aqui eu tenho outras leis, que estão ligadas a um domínio que seria o domínio da liberdade. Então, vamos dizer, a maneira como Kant, superando a oposição racionalismo, por que ele supera? Porque no âmbito do conhecimento, né, o que ele está fazendo? Ele está, de certa maneira, né, então, em relação a esse mesmo, né, sujeito-objeto, homem-mundo, né, ser humano-mundo, ele está dizendo o seguinte: isso aqui é um caminho de via dupla. Então, nesse sentido, vejam, né, é um diferencial em relação a racionalistas e empiristas, porque lá você tinha um caminho que ia da razão para a experiência, aqui da experiência para a razão. Ele está dizendo que o conhecimento resulta da conjunção de sujeito e objeto. Nesse sentido, né, e aí pensando no âmbito específico do conhecimento, há talvez uma certa aproximação entre sujeito e objeto,
indo numa direção que é a direção que vai ser buscada pelos autores que tentam superar para valer essa oposição, como Hegel, Schelling, Fichte, os idealistas, como o Russell e como o Heidegger, com a noção de ser no mundo, da qual eu falei na última aula. Porque o que é o ser no mundo? O Heidegger está fazendo o quê? Ele está juntando, ele está falando de uma coisa só. Se, por um lado, então, quando está pensando no conhecimento, o Kant parece estar caminhando nessa direção, ele não pode ir inteiramente para essa direção, porque, embora isso resolva o problema do conhecimento, isso não resolveria o problema da moral. Porque ele precisa dessa cisão aqui. Ele precisa que, embora no âmbito do conhecimento haja essa, vamos dizer, essa sintonia, né, é preciso que as leis da natureza não se apliquem a nós como se aplicam a todo o resto. Então, ele precisa manter, de algum modo, a oposição sujeito-objeto por causa a necessidade principal pela qual ele tem que manter a cisão, digamos assim, manter a contraposição, é porque ele precisa fundamentar a moral em outras leis que não as da natureza. Então ele precisa pensar isso aqui como liberdade. Então veja, se por um lado há uma superação da oposição entre racionalismo e empirismo, que é também, em alguma medida, uma superação da oposição do sujeito-objeto, por outro lado, em função da moral, ele precisa manter a separação. Né? Não sei, enfim, né? Talvez eu tenha dado alguns passos aqui, para quem não viu ainda Kant e tal, talvez esteja um pouco confuso, mas por que tem que ter essa oposição? Porque se as leis da natureza valessem para o nosso comportamento como valem para todo o resto, o nosso comportamento seria determinado mecanicamente, de maneira causal. Então as nossas ações e mesmo os nossos pensamentos, as nossas decisões seriam causadas por eventos anteriores. Não haveria liberdade, não haveria livre-arbítrio, quer dizer, as nossas decisões, a ideia que nós temos de que nós decidimos livremente seria uma ilusão. E isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, né, ele está dizendo, não tem moral. Então, embora por um lado ele aproxime, por outro ele tem que manter a separação. E é exatamente essa separação que vai, por exemplo, incomodar muito, né, vai ser um grande problema para o Hegel. Né, porque o Hegel vai falar, o ser humano não pode. E isso é um pouco a discussão logo em seguida ali, né, no contexto do idealismo alemão, do romantismo, né, há no romantismo, né, pela arte e tal, tem muito essa questão, né, né, o indivíduo, o ser humano se reconciliar, se reharmonizar com a natureza. Porque aqui a contraposição está posta, né? Então esse vai ser um tema muito forte. Então há uma grande preocupação com isso, mobilizando a filosofia imediatamente posterior, né? No sentido de reaproximar o ser humano da natureza. E aí, bom, só para, né, completar também o raciocínio. Essa aproximação, então, que, né, o Kant faz no âmbito do conhecimento, que fortalece, digamos assim, a ciência, mas que prejudica a moral e por isso ele tem que manter a cisão, também permite, né, essa mesma cisão, que as questões metafísicas sejam ainda pensadas, mas apenas pensadas, não mais conhecidas. Né, uma distinção importante do Kant. Eu não posso mais conhecer, porque no âmbito do conhecimento, de fato, o Hume tem razão. Quer dizer, eu não posso ir além daquilo que os sentidos mostram. O Hume só não tem razão quanto a essa contaminação do conhecimento com a dúvida. Né? Mas que nós não possamos
considerar conhecimentos válidos no mesmo sentido que nós consideramos válidos os conhecimentos da natureza, coisas como Deus, alma, etc. E mesmo liberdade. Para pensar Deus, alma e liberdade, ele precisa estar em outro plano. E como é que ele, né, o que garante essa separação, em última instância, né, e permite a dupla operação, a grande sacada do Kant? É aquela distinção que ele faz entre fenômenos e coisas em si mesmas, né? Porque a natureza, o âmbito dos objetos, é o âmbito dos fenômenos, ou seja, dos objetos tal como aparecem para nós. Então, e aí, nisso, a gente poderia dizer, há uma concordância até mais acentuada ainda, né? Se a gente pensar nisso com o Hume. Porque o que ele está dizendo? Olha, ele está garantindo a validade do conhecimento, mas ao mesmo tempo ele está restringindo esse âmbito. Então, de fato, a gente não vai chegar a causas primeiras, a gente não vai chegar a um fundamento universal de tudo, né? A gente não vai chegar a nada disso nesse âmbito. Então, de fato, o conhecimento científico ele se dá dentro de um campo circunscrito. E garantir que esse campo seja um campo circunscrito é o que permite, através da noção de coisa em si, manter aberta essa outra possibilidade, né? Por isso que o Kant tem uma famosa frase no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, em que ele diz: eu precisei suprimir o saber para dar lugar à fé. Porque então aqui ele garante todo o saber, mas quando ele vem para cá, o que ele faz? Aqui já não vale mais o saber. Aqui vale a liberdade, que sustenta a moral, e ao mesmo tempo a fé, que permite pensar a Deus. Então tem uma contraposição forte aqui. Por isso que, né, dá para aproximar. Acho que eu mencionei algumas vezes na disciplina do ano passado, um texto que eu tinha escrito, ele foi publicado num livro que chama As Fronteiras da Estética, que foi uma apresentação que eu fiz num congresso, em que eu, a partir dessa lógica, tento aproximar o Kant do Kierkegaard, né? Porque para o Kierkegaard você tem justamente o cognoscível vai até um certo ponto, a partir daquele ponto só a fé, né? Que no caso dele tem uma dramaticidade maior, né? Então precisa um salto de fé através da angústia, salvação pela fé, etc, etc. Mas essa contraposição, então o Kierkegaard ele já está fazendo o quê? Que ele está escrevendo lá em 1840, 1850, né? Ele já está reagindo, é um desses que vão reagir ao grande sistema hegeliano, saindo do sistema hegeliano e pensando de novo numa chave mais kantiana. Porque o que o Hegel vai fazer? Ele vai, digamos, se a gente pensar nesse movimento efetuado pelo Kant, o que o Hegel quer é justamente acabar com essa fronteira aqui, acabar com a separação. E como é que ele acaba com a separação, né? Então, primeiro, não tem essa distinção entre fenômeno e coisa em si, né? Tudo é uma coisa só. Que também aqui eu vou, né, fazendo tudo isso, eu estou falando rapidamente, evidentemente eu estou lançando mão, né, de muitas simplificações e caricaturas, mas, digamos, né, a ideia do espírito absoluto, né, seria aquilo que junta, finalmente, ou rejunta, né, volta a juntar, mas num sentido novo, essas duas coisas que estão separadas pela modernidade. Por isso que, justamente aí, vai se situar, né, a passagem da filosofia moderna para a contemporânea. Quer dizer, entre Kant e Hegel você tem aí uma transição. Claro, essa datação também é muito arbitrária e relativa, né? Mas estaria, né, começando talvez uma nova maneira de pensar, porque vejam, como é que eu daria para exprimir isso? Na metafísica tradicional,
o que unifica sujeito-objeto, ser humano e mundo, é uma divindade, né, uma substância infinita, um intelecto divino, que está como que além, né, além da física, por isso metafísica, né, que está além de ambos. Então é como se nós estamos aqui separados e Deus que está lá em cima, né, digamos assim, vai garantir uma harmonia. Aqui é como se o Hegel estivesse tentando pensar essa substância una aquém da divisão. Como se ele estivesse tentando ver o elo comum que é anterior a qualquer voo metafísico para o além. Algo que está dado na própria realidade, que é imanente, digamos assim, à realidade, né? Então, aqui se coloca uma ideia, né, de, vamos dizer, um tipo de metafísica que o Schopenhauer vai chamar, embora, né, seja um caso um pouco diferente, de metafísica imanente. Não é uma metafísica transcendente. Então, Deus não está lá. O Hegel está tentando trazer para antes da separação, para mostrar que no fundo essa separação é ilusória. Por isso, né, uma outra frase famosa, né, do Hegel, que está no prefácio, introdução, a filosofia do direito, né? O real, todo real é racional, todo racional é real. Com isso, o que ele está exprimindo, né? Então, essa identidade entre real e racional. Justamente, né, o fato de que tanto o mundo humano como o mundo natural, vamos colocar nesses termos, né, seguem uma mesma lógica. Não é à toa que ele vai na lógica, né, tentar pensar a natureza, que é uma coisa absolutamente inusual, né, digamos assim, na história da filosofia. Talvez resgatando, quer dizer, começa a haver, né, no século XIX, um resgate dos pré-socráticos, né? Porque aqui você tem, né, por exemplo, todo racional tem um elemento de Parmênides, né? Pensar e ser eu mesmo. Ao mesmo tempo, essa lógica, essa é outra diferença fundamental, né? Vamos colocar aqui entre aspas, é uma lógica fundamentalmente dinâmica, de movimento. Que permite pensar, essa é a grande, né, inovação, a história do mundo e a história do mundo humano, né, ou que permite pensar o mundo natural, o mundo humano, etc., como essencialmente históricos. Então, a história, ela ganha uma relevância que ela não tinha. E o Hegel vai justamente explicar a história cultural do Ocidente, digamos assim, né, a partir das mesmas categorias que ele usa para explicar a natureza. Daí, né, a ideia de uma sucessão de figuras, de períodos, etc., que teriam um fim, né, o famoso tema do fim da história, né? Que aí também há muita discussão, né, no curso do século XIX a gente discutiu um pouco isso, né? Se é o fim da história ou o fim da história ocidental especificamente, né? Enfim, o fim da história da Europa. Tem aqueles momentos que ele fala da América, da Rússia, né? Como se estivesse pensando realmente um tema bastante atual, né? Por sinal, pensar em fim da Europa, né? Bom, e qual é o núcleo dessa lógica dinâmica que explica a história tanto do mundo como do mundo humano? Qual é a palavra-chave que está faltando aqui ao falar do Hegel? A lógica do movimento. A dialética, né? Então, a noção, né, de dialética está aqui. Bom,
Se Hegel, né, digamos assim, né, estivesse certo, né, ele forneceu uma chave para pensar tudo a partir de uma base, né, de uma metafísica imanente, que portanto se contrapõe àquela metafísica dualista, transcendente, que resolveria todos os problemas, né? Aí tem as brincadeiras, as caricaturas, né? O Hegel deduzia pela lógica os 7 planetas, acho que eu contei, né? Só que não são só 7, né? E aí complica, né? Enfim, de um ponto de vista, vamos dizer, kantiano, esse passo que o Hegel dá, que supostamente seria um passo aquém, né? Tentando encontrar esse fundo comum a ser humano e natureza, seria um passo dogmático, né? Seria uma recaída metafísica. Porque pouco importa, no limite, se você está apontando para o que seria um além ou para um aquém. Você está saindo do espaço circunscrito onde pode se mover o conhecimento. Né? Porque o que o Kant havia feito, né, era conhecimento diz respeito ao âmbito da experiência possível, ou seja, a experiência que nós temos no mundo através dos sentidos, interpretada pelas nossas categorias. Você não pode sair desse espaço. Pouco importa se você pretende estar indo além ou aquém. Né? Se você saiu no âmbito do conhecimento, que é o que o Hegel pretende, né, você está incorrendo numa, poderia chamar, né, de uma recaída metafísica. Que, talvez, né, a gente poderia pensar assim, vejam, é muito tentadora. Né? É muito tentador, isso a gente poderia pensar depois do próprio Heidegger. Né? É muito tentador encontrar, né, esse fundo comum, né, essa chave que explica tudo, e assim por diante. E é muito frustrante, né, uma filosofia como a do Kant, em alguma medida, né, pareada ali com Hume, né, nessa coisa de um certo ceticismo, porque afinal de contas a coisa assim a gente não conhece, a gente só pensa, né? Então, quer dizer, tem algo de frustrante na filosofia kantiana, né? Porque a gente não resolve todos os problemas. O próprio Kant se coloca essa questão da cisão, né, de unificar o sistema, ele se coloca o problema, ele tenta pensar essa unificação, mas é sempre precária, é sempre provisória. Né? Na terceira crítica ele tenta. Mas a terceira crítica termina com um tom muito, eu diria, existencialista, né? Que é justamente onde eu aproximo com o Kierkegaard. É como se fosse uma confissão, né, de impotência. Né? A gente não consegue. Né? Uma hora que o nosso pensamento ele só vai até um certo ponto. A gente não consegue chegar no absoluto. É frustrante. E ao mesmo tempo, chegar no absoluto é muito sedutor. Né? Então, uma filosofia que promete chegar lá é sempre mais sedutora e é uma tentação. Então, digamos, esse ânimo, né, de encontrar o fundamento, ele foi o ânimo dominante no começo do século XIX, né, então ele está presente em todos esses autores, né, o Hegel, o Schelling vai tentar pensar essa unificação em alguma medida a partir da natureza, o Fichte a partir do eu, né? Mas os três estão, vamos dizer, quebrando a cabeça para tentar encontrar esse fundamento originário que é comum a ser humano e mundo. Né? O romantismo também está pensando isso, e está extraindo consequências, pensando essa questão, né, através da arte, da poesia, né, etc. Estou apontando por causa da literatura, né? E do romantismo mesmo, que a gente já conversou muito sobre isso. Mas com o tempo, né? Bom, e claro, né? Isso aqui, a gente sabe que um dos grandes herdeiros, né, dessa concepção, quem que é? Dialética, história, Marx, né? Que também, vamos dizer, que já enxerga um problema aqui,
porque embora o Hegel esteja pensando algo que seria imanente, etc., né, segundo Marx, né, enfim, na verdade ele estaria sim partindo da subjetividade, né, porque a ideia de espírito absoluto, né, e a possibilidade de deduzir o mundo da lógica, etc., né, então vamos dizer, a ideia ela está como que antes da realidade. O Marx propõe inverter isso. Mas a chave para pensar a realidade é muito influenciada, né, pelo Hegel. E também há, em alguma medida, claro, outra afirmação muito polêmica, que daria muita discussão, mas também há, em alguma medida, né, uma pretensão de esgotar os problemas, de apontar, né, onde vai dar a história humana, etc., etc. De todo modo, começa a haver uma reação a tudo isso, Hegel, Fichte, Schelling, o próprio Marx, né? Um certo exagero na questão da história, outra polêmica aí que vai aparecer. Então, reações começam a aparecer no sentido de questionar essa possibilidade de novo. Daí o retorno a Kant. Então, por isso que a partir de 1850, 60, etc., há essa ideia de resgatar Kant, porque, vamos dizer, né, inclusive por conta da própria evolução da ciência no século XIX, é claro que é um Kant, talvez, ainda mais matizado e, portanto, mais frustrante ainda, porque pode-se menos ainda com a filosofia nesse novo Kant, nesse Kant renovado. Né? A filosofia, né, não vai nem mais pensar a coisa em si. Às vezes não vão nem falar mais em fenômeno de coisa em si, não vão mais falar nem mesmo em subjetividade e objetividade, quer dizer, é uma tentativa de deslocar um pouco o esquema todo, mas ainda pensando, né, em termos de uma limitação do conhecimento humano. Por que eu digo, né, um Kant muito matizado? Porque, por exemplo, né, a matemática, né, não é ainda, claro, no século XIX. No século XIX já tem as geometrias euclidianas, né? Então, que mostra que a própria matemática não é aquela exatidão, né, com a qual o Kant, na esteira de toda a filosofia moderna, acreditava. Depois vai ter a física de Einstein. Né? Tudo isso, bom, tem a física também já a questão da mecânica quântica. Quer dizer, tudo isso, né, vai mostrando que o próprio âmbito da ciência empírica é muito mais complexo, complicado e cheio de nuances, né, do que a época moderna, olhando para a física newtoniana, né, a época de Kant, pensava. Porém, essa atitude mais modesta, né, no que diz respeito a nossas capacidades cognitivas, é algo que faz sentido resgatar. Então, abandona-se, em algum momento, essa ideia de um absoluto. Né? Então, os neokantianos, né, o primeiro, assim, né, o fundador desse movimento é o Hermann Cohen, né? Daí tem a escola de Marburg, que é Cohen, Cossir e Nathorp, e tem uma outra vertente, que é a escola kantiana de Baden, né? Tem Windelband, Rickert e Lask, por exemplo, né? São os três principais nomes, né, associados a essas duas escolas. O Cohen fala em retorno a Kant ali por volta, salvo engano, de 1860. Né? Mas você tem o Kierkegaard, que já também se contrapõe a Hegel e estabelece essa fronteira entre cognoscível e não cognoscível e fala que somente pela fé é possível chegar a algo como isso. Né? Não dá para chegar a absoluto pelo conhecimento. O Schopenhauer reabilita a distinção entre fenômeno e coisa em si. Schopenhauer ainda na época dos três, né? Mas Schopenhauer era uma ovelha negra na época, né? Ele se contrapunha aos três grandes, né? Que ele chamava de três sofistas, o Hegel, o Schelling e o Fichte. Né? Mas ele também é um ponto que destoa desse movimento. Enfim. E o outro caso vai ser a fenomenologia, né, tal como desenvolvida pelo Russell, um pouco na esteira do Brentano, lá no final do século XIX.
Então, aqui. Façam perguntas, tá, gente? Eu sei que essas primeiras aulas eu sempre faço uma coisa um pouco assim, meio selvagem, né? Mas, então, essa rejeição ao espírito absoluto, né, conduz a esse retorno a Kant, tá? Que era o mote, né, do Zurück zu Kant, era uma espécie de mote, assim, voltar a Kant mesmo, né? Voltar a Kant contra Hegel, fundamentalmente. E os desdobramentos da filosofia hegeliana. E aí, como é que fica a questão da oposição? Eles estão voltando, isso significa resgatar a contraposição entre sujeito e objeto. Eles vão evitar a todo tempo usar esses dois vocábulos, sujeito e objeto, justamente para escapar de uma distinção que seria muito substancial, se a gente pensar literalmente na palavra substancial ligada a Descartes, né? Como se houvesse duas ordens diferentes, duas substâncias diferentes, o sujeito de um lado, mundo material do outro, né? Alma, corpo. Então vejam, isso eles tentam deixar para trás, é uma característica, né, da filosofia a partir de então. Então eles vão contrapor simplesmente, vamos dizer, no lugar do sujeito e objeto, o que seria um âmbito transcendental, que era a palavra usada pelo Kant para se referir à subjetividade, né, quer dizer, uma subjetividade transcendental. Então vamos dizer, só esse retorno a Kant, né, claro, a expressão em si, esse mote, etc., está diretamente ligado ao neocantismo, né? Então tem essas duas escolas, né, que eu mencionei, Marburg e Baden. Mas também, em alguma medida, nesse mesmo contexto, vai aparecer a fenomenologia do Husserl, né? Vou colocar aqui. Que é por onde a gente precisa passar, né? Para chegar. Na verdade, aqui a gente já está chegando naquele contexto que eu mencionava no começo, né? Que é o contexto em que o Heidegger vai, né? Quer dizer, o Heidegger, isso aqui está acontecendo no final do século XIX, né? O Heidegger no começo do XX, ele vai pegar essas duas tendências, né? Dominando a cena filosófica, sobretudo acadêmica, né? Por exemplo, né, se a gente pensar o Nietzsche, né, que está ali né, produzindo nos anos 70 e 80 do século XX, ele não tem nenhuma influência a princípio, né? O Nietzsche, em vida, né, antes do colapso, né, em 89, ele não teve quase nenhum reconhecimento, né? Ele não era lido, não era comentado, era super amargo, né, por causa disso. E ele só vai ser levado a sério mesmo mais para frente um pouco, sobretudo na universidade. Ele era, né, meio um outsider, um jeito de escrever completamente diferente, né? Aforismos, Zaratustra, né? Ninguém entendia aquilo, enfim. Então, ele era muito mais levado a sério, por exemplo, pelos escritores, né? Ele tem uma influência ali na literatura maior no primeiro momento. Claro, aí tem, né, alguns que, por exemplo, Jaspers já ali, né, acho que final dos anos 10 e tal, escreve alguns textos sobre ele. Não sei se foi introdução à filosofia do Nietzsche, não sei se é dos anos 20, mas enfim. É ele quem chama a atenção do Heidegger para o Nietzsche. E uma coisa que vai também ser muito importante é a apropriação nazista, né, que vai fazer com que todo mundo... Não, Nietzsche não é nazista, e daí isso faz com que também tenha uma grande repercussão. A própria leitura do Heidegger é muito diferente, né, da leitura nazista. Mas enfim, essas são, né, duas correntes mais fortes na cena acadêmica, né, que o Heidegger vai herdar. Então, e a palavra transcendental, ela está presente dos dois lados, tanto no neocantismo como no Husserl. Tá? Então, veja, essa palavra tem um significado, e no próprio Heidegger, né? Há um certo consenso de que o projeto de ser e tempo
como a gente eu vou insistir um pouco nisso, se dá nos marcos de uma filosofia transcendental. Agora, o que é transcendental? É importante a gente pensar nisso. Então, é uma noção transcendental que foi, claro, tem um sentido na filosofia medieval, no qual o Kant está pensando, mas tem um sentido aqui que foi cunhado, né, em grande medida pelo Kant, contrapondo, né, o que seria o transcendental ao transcendente. Tá? Então eu falei algumas vezes aqui, olha, o Hegel está fazendo uma metafísica imanente, não transcendente. Porque a metafísica transcendente seria aquela que transcende, né, que vai além do âmbito do mundo, né, digamos assim, para tentar encontrar Deus lá fora, né, no além, né, e assim por diante. Isso é o transcendente. O transcendental, ele também não está dado na experiência, né? Não é um objeto dos sentidos. O transcendental diz respeito aos pressupostos a priori, né? Então tem duas palavras fundamentais aqui que a gente tem que pensar ligadas ao transcendental. Na verdade, sobretudo o a priori, né? Tá? Que é algo que está presente nos dois. A própria noção de subjetividade, que os neocantianos rejeitam com mais contundência, está presente no Russell também. O Russell tem uma noção de eu, inclusive esse é um dos pontos assim que em que o Hegel vai se contrapor, né, ao Russell, vai criticar o Russell, porque o Russell ainda estaria operando com uma noção muito forte de subjetividade, com a qual ele está tentando romper para justamente formular uma ideia de ser no mundo que não conserve, supostamente, nenhum resquício de subjetividade. Acho que eu já mencionei, né? Isso eu não lembro se foi aqui ou de noite, mas uma coisa que pode explicar o fato do Heidegger abandonar Ser e Tempo é que ele vai acabar considerando que ele mesmo em Ser e Tempo ainda estava um pouco preso à subjetividade. Porque tem uma questão aí de romper, né, com esse, como se fosse um paradigma moderno, né, do sujeito. Então, isso, né, continua, né, depois em Foucault, Derrida, né, Derrida tem uma posição bastante radical, né, quanto a isso. Enfim, eu tenho cá o meu ceticismo em relação a essa possibilidade de escapar por completo a subjetividade, né, mas então aqui há um esforço maior, né, de escapar a isso. Mas porque quando Kant está lá pensando a ciência e como é que dá para pensar os fundamentos, né, sólidos da ciência em contraposição ao Hume, veja, então a gente tem o âmbito da experiência e ele no primeiro momento, vamos dizer, concede ao Hume, né, por isso que o Hume não acorda, né, do Sr. Marques, ele, vamos dizer, ele se convence de que o Hume tem razão na esteira do empirismo, mas de uma maneira mais radical, né, rompendo com qualquer metafísica. O Hume tem razão de que todo conhecimento, essa é a frase que abre a introdução da Crítica da Razão Pura, todo conhecimento começa com a experiência. Né? É exatamente essa a frase com a qual a Crítica da Razão Pura começa. Então, quem lê, né, na época, então, né, os interlocutores do Kant vão ler, vão ver essa primeira frase e vão falar, uai, o Kant virou empirista, né, porque todo conhecimento começa com a experiência. Logo em seguida, né, na mesma frase, né, porque as frases do Kant têm 13 linhas, né, ele vai falar, mas o conhecimento só é possível devido a certas condições de possibilidade, ou, vamos colocar assim num sentido mais frouxo, né, certos pressupostos que permitem organizar a experiência. Porque, veja, só a experiência, o que seria? As informações dos sentidos. Isso, enfim, a grande maioria, não sei, não dá para colocar nesse termo, os animais têm, se a gente pensar os animais mais inteligentes, pelo menos, né, mais próximos, cachorro, gato, enfim, eles também têm experiência. Inclusive, eles têm, no caso do cachorro, né, a audição e o olfato são mais apurados que os nossos. Então, eles ouvem coisas e sentem cheiros que a gente não ouve nem sente.
Então, só a experiência não dá conhecimento. Nós conseguimos produzir conhecimento porque nós temos determinados pressupostos, condições, ferramentas mentais, né, o que a gente chama de categorias, né, alguma coisa, né, daí toda essa discussão, né, que tornam possível o conhecimento. Né, por isso que o Kant usa a expressão condição de possibilidade. E vejam, né, então nós temos uma certa configuração mental, digamos assim, né, que nos permite lançar redes teórico-conceituais sobre a experiência, organizando a experiência e com isso produzindo conhecimento na medida em que essas teorias que a gente produz se veem confirmadas, ou não, né, pela experiência. Tanto é que a filosofia da ciência posterior, se a gente pensa no Popper, por exemplo, né, basicamente é o quê? Né, o Popper se considera um herdeiro do Kant, né, se define como um racionalista crítico. Ele vai dizer, olha, é assim que funciona. A questão é, a gente tem que produzir uma teoria que seja falseada, ou seja, pode ser testada, né, enquanto ela estiver funcionando, muito bem, se ela for falseada, joga fora e faz outra. Né? Então, só que isso já supõe um Kant matizado, como eu estava dizendo, né? Já passou pelo neocantismo até chegar no Popper, já não, né, num certo ponto, ali, anos 30, né, 20 e 30 do século XX, 20, 30 e daí para frente. Então, vamos dizer, essa concepção, ela faz sentido até hoje, para quem está pensando a ciência do ponto de vista filosófico. Né? Ou seja, faz sentido até hoje na filosofia da ciência, né, que, em alguma medida, né, há um âmbito lógico, a priori, conceptual, a partir do qual a gente projeta teorias, modelos, né, noção de modelo, né? Os modelos, a gente produz um modelo e testa, pode dar certo, pode dar errado. Há um pragmatismo, né, na ciência contemporânea muito grande nesse sentido. Né? Então, ou seja, não importa se é a verdade, se não é a verdade, né? O que importa é se a teoria funciona, né? Explica coisas e permite fazer intervenções bem-sucedidas na realidade. É um pouco isso. Mas para pensar a ciência dessa maneira, esse esquema funciona bem. Né? Esse é o ponto. Né? Então tem muitos autores que usam, né, se inspiram de alguma maneira no Kant até hoje para pensar a ciência. Mas claro, não são 12 categorias, né? Não tem uma subjetividade, com várias faculdades. Então vamos dizer, muito dessa... Quer dizer, o Kant tem uma concepção muito inflada, digamos assim, dessa dimensão aqui, que ele denomina subjetividade, na esteira da discussão toda da filosofia moderna, né? E que ele pretende conhecer, né, como se fosse um objeto absolutamente, né, disponível para o conhecimento. Então, eu posso... É como se ele... Né, o que o Kant faz na filosofia dele, né, nas críticas? Ele pega, bom, vamos estudar a razão teórica. Como se a razão teórica fosse uma coisa, né, um objeto. Vamos estudar o entendimento. O entendimento tem 12 categorias. Vamos estudar a razão prática. Lá na razão prática tem um factum, que é a lei moral. Percebe? Então é como se houvesse como que um lugar, assim, né, da subjetividade que ele está mapeando e estabelecendo um conhecimento definitivo. Então isso ninguém mais vai manter, né? Não dá para sustentar essa noção. Mas dá para sustentar a ideia de que tem esse âmbito, inclusive a filosofia da linguagem, o que é que vai fazer? Vai transferir isso para a linguagem, né? Em grande medida, né, o linguistic turn, né, o famoso linguistic turn, que começa no próprio século XIX, né, tem ali aqueles são considerados precursores, né, os 3 Hs do começo ainda do século XIX, que são o Humboldt, né, o Wilhelm von Humboldt, né, que são os irmãos. Então, o Alexander e o Wilhelm von Humboldt, que é o linguista,
o Herder e o Raman, né? Depois o Peirce, né, que tem um papel importante ali nos anos 1860, 70, que estão operando. O que basicamente acontece, né? Como não dá mais para falar em sujeito, né, em faculdades mentais, etc., onde estão, né? Como pensar, como estudar esses pressupostos? Em grande medida por dentro da linguagem, porque eles se revelam na linguagem. O Habermas, que pega carona, né, nessa coisa da virada linguística, né, tem uma influência grande ali do Appel. É interessante que ele vai manter o termo transcendental, pensado na linguagem, por isso que ele faz uma ética do discurso, resgatando, né, fazendo um paralelo com o que Kant fazia aqui. Ele vai falar num transcendental fraco. Acho bem interessante essa ideia, né? É um transcendental, mas é um transcendental fraco, né? Não é um transcendental forte como aquele do Kant, né? Mas percebam, é como se houvesse aqui então um âmbito de pressupostos operando no nosso modo de pensar ou no nosso modo de falar, que por meio deles a gente estrutura a nossa experiência e o nosso conhecimento do mundo. Sem eles, a gente não conseguiria. A gente seria como os outros animais. A gente teria experiência, né? A gente teria afetos, impulsos, instintos, mas não produziria conhecimento. Então, há um diferencial aqui, quer a gente situe isso no pensamento, né? Numa dimensão subjetiva, no sentido também muito matizado, ou na linguagem, tem uma dimensão como que pressuposta aqui, que torna possível a experiência. A própria experiência, né, porque né, isso é outra coisa que, né, se fala muito na discussão da filosofia da ciência. Né? Quando a gente olha, quando a gente vai fazer o experimento, né, quando o cientista no laboratório vai fazer o experimento, o olhar dele já vem carregado de pressupostos. Não existe neutralidade absoluta. Então, um certo ideal de neutralidade, tentar, né, se livrar dos pressupostos, mas o olhar, todo olhar humano já vai para o objeto com pressupostos. Então, a própria experiência já se constitui a partir desses pressupostos. Né? Inclusive, esse vai ser um ponto interessante de tensão entre o Heidegger e o Husserl. Porque o Husserl, né, então, na filologia, um dos aspectos importantes vamos dizer, da caracterização que ele faz, né, dessa nova atitude, dessa nova posição filosófica, é o que ele chama de redução transcendental. Não sei se vocês já viram alguma coisa, mas o que isso significa? Significa justamente você tentar tirar todos os pressupostos de cena e ter uma experiência pura com os objetos, né? Que seriam os fenômenos sem coisa em si por trás. Né? Essa ideia é fundamental. Mas o Husserl também rompe, né? Tira essa distinção entre fenômeno e coisa em si. Então, isso significa que a noção de fenômeno ela se amplia. Porém, ele tem essa ideia de uma relação como que pura, né, com os fenômenos. Então, se a gente tira os pressupostos, né, um pouco, vamos dizer, um exercício similar, em alguma medida, ao que o Descartes fez, né, nas meditações. Inclusive, o Husserl tem um texto, né, que são as meditações cartesianas. Enfim, mas o que seria a redução? Você tirar todos os pressupostos de cena para conseguir ter uma relação pura com o objeto. Não consigo mesmo, porque não é mais o Descartes, né? E a diferença é que, para o Husserl, toda a consciência é consciência de alguma coisa. Eu não posso pensar a consciência vazia. Então, vamos dizer, aquele isolamento que o Descartes faz da consciência, que gera a subjetividade, o erro está ali. Né? Está em você querer isolar a consciência do mundo, dos objetos e assim por diante. Então, o que o Husserl quer, fazendo um exercício similar ao do Descartes, é, vamos dizer, deixar como, entre aspas, certeza primeira, né, essa relação entre consciência e fenômeno limpa. Né? Para que o fenômeno se mostre. Por isso que o lema da fenomenologia é
rumo às coisas mesmas. E é muito interessante isso, né? Porque agora, né, eu saí um pouco do meu esquema, né, no começo da próxima aula eu tento organizar melhor essa parte que está um pouco mais bagunçada. Quando o Russell fala de voltar às coisas mesmas, né, é um outro mote, né? Então tem o Zurück e tem o Nachdenken, eu acho, enfim. Não me lembro exatamente a expressão, mas Sachen selbst, né? Ir às coisas mesmas. Quando ele fala isso, ele usa para a palavra coisa o termo Sache. O Kant, quando fala em coisa em si, usa o termo Ding, Dingen sich. Propositadamente, coisas em si mesmas, né? Aqui o Russell fala coisas mesmas, sendo que ele muda a palavra. Por quê? Porque ele quer justamente marcar uma contraposição e ele está dizendo assim, os fenômenos são as coisas mesmas, não tem nada por trás deles, não tem as coisas em si. Então, enquanto o Kant opera com essa noção, né, ele fala. Na verdade, é bem necessário que eu ia perguntar, olhando por fora, não tem nada de fenomenologia. Mas parece muito mais que ele expande a coisa em si para falar a coisa. O que a gente observa é a coisa em si do que ele tira ela e expande o fenômeno para falar o fenômeno é tudo que a gente tem contato. Eu imagino que seja errado porque senão ele usa outro termo. Então, na verdade você está colocando uma questão muito boa, né? Porque, enfim, a ideia dele é expandir o fenômeno. Né? Tratar o fenômeno como coisa e não como uma aparência, porque a palavra fenômeno, né, que vem do grego fenômeno, é aquilo que aparece. E é por isso que a mesma palavra está ali em fenomenologia, então veja, não é à toa. Tá? Fenômeno, acho que é assim, eu não sei, né? Grafar direito, né? Grego. Mas tem então a noção grega, é aquilo que aparece, basicamente, né? O termo que o Kant usa em alemão, que seria o correspondente a fenômeno, é Erscheinung. Erscheinung, traduzido ao pé da letra, né, de uma maneira mais literal, seria algo como aparecimento ou aparição, ou seja, uma substantivação disso aqui, né? Vamos dizer. Mas também pode ter o sentido de aparência. Aparência que, na tradição filosófica, metafísica, costuma se contrapor à essência. Certo? De tal modo que a verdade está na essência e a aparência é uma mera aparência. Inclusive o Schopenhauer, quando pega essa distinção, ele vai radicalizar esse sentido da palavra, o sentido de aparência. Como se de fato o mundo sensível é ilusório. Ele junta Kant com Platão. Né? O mundo sensível e ilusório, no mito da caverna, né? O que profunda da caverna? É o mundo sensível. Né? A verdade está além, está por trás do mundo sensível. O Schopenhauer radicaliza esse sentido. O Russell faz o contrário. Ele quer tirar qualquer ideia de mera aparência. O fenômeno é a coisa, é aquilo, é real. Né? A palavra real também é complicada de usar, mas é o que está ali. Né? E é isso que tem que ser estudado. Então, esse sentido originário é o que mais importa para a fenomenologia. Tá? Então, seria um fortalecimento e uma ampliação do âmbito do que se entende por fenômeno. Porque no Kant, o fenômeno ele está restrito à experiência sensível no sentido do empirismo. Né? Então é só aquilo que pode ser mesmo, né? Objeto de uma intuição, algo que eu posso ver, que eu posso tocar, etc. A alegria, por exemplo, não seria um fenômeno.
na acepção kantiana. Eu não posso ver a alegria, eu posso ver uma pessoa sorrindo, né? Uma pessoa dando risada, eu posso descrever um ser humano rindo, mas eu não posso ver a alegria como objeto. Mas na fenomenologia, sim, a alegria é um fenômeno. Os estados de ânimo são fenômenos. A angústia é um fenômeno. Então, na fenomenologia, eu posso estudar, né, todas essas vivências humanas como fenômenos. Então, se amplia tanto a noção de fenômeno, né, como a noção de experiência. Eu não tenho mais... Porque, veja, o Kant, quando restringe, né, ele está com a ideia de coexistência e fenômeno, o que ele faz? Ele circunscreve um âmbito muito específico para os fenômenos e diz, olha, a coisa em si, né, está lá. E no fundo, né, ele fundamenta o conhecimento científico aqui, mas como eu já sugeri, via moral e depois com as próprias ideias metafísicas, é como se ele dissesse, o que realmente importa está aqui, só que a gente não pode conhecer. Né? A gente pode pensar e a gente pode acreditar, inclusive tem a noção de fé mesmo, né? Só que é uma fé racional, enfim. Tem toda uma disputa no limite, vamos dizer, teológico, uma disputa com as pessoas estão pensando. O Jacob defendia a fé como algo irracional, então, né, tem uma tomada de posição em relação a isso, mas embora ele né, o importante está aqui. Ora, né, o que o Husserl está fazendo é ampliando esse campo, né, vamos dizer, a princípio não tem limite, né, esse círculo aqui é aquilo que se mostra, fenômeno. Então, não tem um âmbito circunscrito, porque para circunscrever, para colocar essa representação gráfica aqui de um círculo, quadrado, o que quer que a gente usasse, eu estou supondo do lado de fora. E o que ele está tentando é justamente não supor o lado de fora. É não supor um além do fenômeno. Só tem isso. Como se fosse essa a ideia. Né? Mas, veja, isso não coincide com uma posição empirista, positivista. Por quê? Porque o positivismo, contra o qual o Husserl dialoga também, por exemplo, no âmbito da explicação dos fenômenos, ele se contrapõe ao chamado psicologismo, que é calcado numa posição positivista, o empirismo vai falar a mesma coisa, só que, vamos dizer, se referindo a esse mesmo círculo. Então, tudo que há, do ponto de vista do empirismo, é menos coisa. Porque a alegria também não vai ser um fenômeno a ser estudado. Aqui não. Então aqui está a noção de experiência. Para o Husserl, aqui nós vamos estudar, de um modo geral, o que se costuma chamar de experiência, mas também isso que seriam as vivências, que é outro termo-chave da fenomenologia. Né? As vivências são fenômenos. Então, alegria, angústia, tristeza, etc, etc. Tudo isso são vivências humanas, né? As memórias, o modo como a gente lembra o passado. A fenomenologia vai explorar muito, né, esse tipo de coisa. E aqui também ele marca a diferença com uma palavra. Né? Porque a experiência para o Kant e para os empiristas é o que se chama de Erfahrung. E as vivências, Erlebnis. E aqui se marca uma diferença muito importante, né? Porque Erlebnis está diretamente relacionada a Leben, que é vida. Daí a tradução por vivência. Embora vocês muitas vezes vão encontrar a tradução de Erlebnis ser como vivido e vividos. Que tem muito a ver, não sei, eu não tenho exatamente certeza por que fizeram isso, mas os franceses traduzem por vécu. Inclusive os fenomenólogos franceses, como Merleau-Ponty. Então todo mundo que estuda a fenomenologia francesa chama de vivido. Né? Usa vivido em português. Mas do alemão não faz tanto sentido traduzir por vivido, faz muito mais sentido traduzir por vivência. Mas enfim. Mas vejam, assim como lá ele usa Zara em vez de Bling, aqui ele usa Erlebnis em vez de Erfahrung. O que também sinaliza a importância da vida. Que é outra questão que está ganhando importância. Né?
desde a época do Kant. Quando o Kant vai para a terceira crítica, ele já está percebendo que aquele esquema que ele tinha feito para a física não serve para a biologia, não dá conta do fenômeno vida, que tem especificidades. Então ele vai usar o juízo reflexionante, né, o juízo reflexionante teleológico da terceira crítica para pensar a vida. E a vida vai ser central no Nietzsche, nas chamadas filosofias da vida, que são muito fortes também nesse período. Enfim. Então, há uma ampliação do escopo, digamos assim, né, disso que seria o estudo dos fenômenos. Tá? Então, e isso a gente vai ver no Heidegger. Isso, exatamente essa ideia, né, no parágrafo 7 ele vai falar exatamente disso, né? Ele vai mostrar, bom, o que é a fenomenologia? Bom, a palavra que o Heidegger sempre vai muito pelas palavras, né? Isso vem do grego, é a junção de duas palavras, fenômeno e logos. A gente vai ler, né, o parágrafo 7, o conceito de fenômeno, o conceito de logos e o conceito de fenomenologia que junta os dois. Então, ele vai tentar explicar já num sentido que se distancia um pouco do Husserl. Por quê, basicamente? Sim. Porque o Husserl, ele pretende, com a fenomenologia, estabelecer a filosofia como uma ciência, no sentido mais forte do termo. Né? O Husserl ele tem um caminho completamente diferente do Heidegger. Né? Se o Heidegger vem da teologia, da religião e da teologia, o Husserl vem da matemática. Né? Então, outro perfil. E ele tem um ideal, portanto, né, de uma ciência exata, rigorosa, etc., etc., que ele quer, um caráter que ele quer dar à fenomenologia enquanto, né, uma filosofia científica. O Heidegger, no começo, tem essa ideia também, de fazer da filosofia uma ciência originária, né, ele usa essa expressão, mas ele logo abandona isso, no começo, na virada dos anos 10 para os anos 20. E aí ele deixa de falar em ciência, ele contrapõe a filosofia às ciências. Claro, a filosofia sendo superior à ciência. Né? Isso é uma característica do Heidegger. Né? Fala. É na vivência que o Heidegger situou o tempo depois? Porque na vivência não tem presença. Tem a ver, mas o Heidegger já não vai usar muito a expressão erlebnis. Ele usa, mas não tem essa centralidade. Veja, já no Husserl, né, a questão do tempo é fundamental. E tem um outro autor aí nessa mesma época, pensando vida e pensando vivência, na França, que é o Bergson. Então, o Husserl e o Bergson estão pensando a questão da temporalidade como fluxo, né, o Husserl vai usar essa expressão, fluxo de vivências. Né? Então, é uma tentativa de, vamos dizer, pensar as vivências em função do tempo, né? Dessa questão. Mas você tem toda a razão. A noção de vivência, né, já é um modo, né, de estabelecer um contraste com qualquer ideia de um objeto fixo. Isso é fundamental, de fato, no Heidegger. Ele vai tentar caracterizar justamente o ser no mundo, as nossas vivências, a própria pergunta pelo ser, que é o tema né, que ele abre sem tempo. É um comportamento perguntador, né? Portanto, vamos dizer, um tipo de vivência. Né? O Heidegger vai falar muito em comportamento, né? Mas a ideia é essa, é pensar a vida, enfim, os fenômenos humanos, as vivências, como algo fundamentalmente, digamos, acontecencial, né? Ou seja, tem o caráter de acontecimento e não de coisa. E aí o tempo é fundamental justamente por isso, para entender isso, porque é um fluxo e não uma coisa estática, não é uma presença. Por isso que quando isso ser aí Dasein com presença não pode, né, funcionar. Presença, subsistência, substância, são noções que marcam essa suposta fixidez das coisas e que a tradição usa para pensar o ser humano, que o Heidegger vai estar o tempo todo tentando marcar a diferença. E isso ele já, sem dúvida. Aí ele está em sintonia com o que o Husserl estava tentando fazer, que já era nessa direção.
e os fenomenólogos em geral, né? Tem o Max Scherer, a Edith Stein, por exemplo, né? Ela também, ela vai seguir esse caminho. Bom, aí é um outro caso, né? Posso falar depois, mas ela vai escrever um livro se contrapondo ao Heidegger, né? Que é um diálogo, né? Então ela vai, por exemplo, né, em relação a essa coisa dos afetos, ela vai falar, bom, por que o Heidegger coloca em primeiro plano a angústia? E ela vai colocar a alegria em primeiro plano. Né? É como se fosse assim, tem o caráter negativo, pessimista, né? Que ela vê na filosofia do Heidegger, que ela quer contrapor, então ela coloca a alegria em primeiro plano. Mas veja, é uma típica disputa, né, entre dois fenomenólogos pensando qual a vivência mais importante, né? O afeto, né? A vivência afetiva mais importante. Então, isso está dentro dessa tradição. Uma coisa que vai mudar, né, muito importante, é que o Heidegger vai tirar esse caráter de ciência, como eu já disse, né? Mas não de um método rigoroso, pelo menos em ser e tempo, né? Depois, pode ser no segundo Heidegger, claro, ele tem essa ideia, mas para falar do ser enquanto tal, ele talvez precise afrouxar um pouco, né? O método. Da hipocrisia, né? Talvez até demais. Muita gente fala que é muito místico, né? O segundo Heidegger e tal. Mas talvez porque não tem outro jeito de pensar o ser, né? Não sei. O ser enquanto tal. Mas enfim, acho que não sei, já está dando nosso tempo, né? Já passou até. Então, na próxima aula eu vou sistematizar a partir daqui, né? Neocantismo russo. Com isso a gente já está chegando, né? Acho que vai dar para cumprir o percurso nessas duas aulas. E a gente vai chegar no fim, né? Em 5 grandes referências por trás do Heidegger, né? Fenomenologia, filosofia cristã, hermenêutica, Aristóteles, que vai aparecer, né? Filosofia grega, e Kant, de uma maneira, né? Quer dizer, claro, o Kant está na cena já, né? Mas em Ser e Tempo em particular, né? O Heidegger traz isso, a gente vai perceber no texto, né? Ele traz o Kant mais para perto, assim, no diálogo, né?